Vitor. Boa noite, Gilson, tudo bem? Tudo bem, e você? Estamos vivos. Então tá bom. Então tá jóia. Eu vou pedir para a Karine está com a gente aí, eu acho, já está online, para a gente já Tô ir. sim aqui. Tudo bem, Karine? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Deixa eu Doutor só. Vitor, você conhece ele lá de Curitiba? Acho que não, acho que eu Ele é saí da de. UTI pediátrica do Pequeno Príncipe. Não, eu passei lá nos estágios em 96, eu acho que ele não estava lá ainda. Acho que o Quando? Vitor estava, né, Vitor? Estava, então eu Eu, conheço. eu tô lá desde 1976. Ah, então eu devo conhecer, que eu fiz faculdade na Federal do Paraná e a Aham, gente passava nos estágios no Pequeno Príncipe. aham. Então tá bom. O tema tá atual, né, Vitor? Vai ter bastante coisa aí para discutir. Eu acho assim, olha, esse é um problema que está crescente, né? Nós tivemos aí fazendo algumas investigações aí da incidência, que na teoria diz uma coisa, na prática a gente começa a receber artigos de várias partes do mundo aí, e realmente o tema das pneumonias necrosantes parece que está ganhando corpo, né, Gilson? Uhum, E uhum. o que existe realmente é uma saudável discussão do que fazer, né? Do que fazer. O que a gente Você, vai trazer aqui é um pouco da teoria e um pouco é, da experiência que nós temos aí, porque afinal de contas a gente está com o Silvio aí há pelo menos 49 anos, né? é chão, né? Karine, você é Santa Catarina, né, Karine? Sou de Santa Catarina, aham. Mas qual cidade que você tá? Eu estou em Blumenau. Ah, em Blumenau, tá. Das Blumenau. Mas eu fiz faculdade aí e estagiei com o Silvio de sábado no Pequeno Príncipe a faculdade inteira, que eu já queria cirurgia pediátrica. Em que ano que você se formou, Karina? Formei em 97. 97. Faz algum tempo já. Faz. Mas a residência você fez em São Paulo, né? Em São Paulo, daí. Daí eu fiz com o Maurício, que vai falar Vai falar, né? o Darcy. Aham. Ah, você fez tudo no Darcy? Eu não Porque, fiz, não, geral faz antes, né? Tinha que é, fazer a geral antes, né? fiz geral em São Paulo também, e depois fiz a pediátrica no Darcy. Ah, então tá bom. Mas a sua parte que você gosta mais é uro, né? Gosto mais de ouro. De ouro, tá. Uhum. Aqui no Sul, a gente faz tudo, né? Gosta de. É. Não, aqui também, olha, aqui no é difícil, fora de uma cidade, de um centro muito grande, você fazer só uma coisa é muito difícil, né? É muito difícil. E as pneumonias, realmente, é, a gente tinha pneumonia necrosante, lógico, né? Trabalhei um tempão com o Maurício, a gente tinha pneumonia necrosante. Mas o que chama a atenção hoje é que quase todas viram necrosante, né? Faz o empiema e assim, às vezes você entra, limpa, agora tá bom. Não, no outro vai piorando, piorando, faz outra toma, necrosou mais ainda, né? Essas coisas eu não lembro de. Era mais fácil de resolvê-las. Eu não tenho mais visto aquelas pneumonias que você trata assim ambulatorialmente, Vitor. Todas, assim, é unanimidade. Todas que a gente vê a nível de hospital, todas com derrame pleural. 80% tem algum grau de necrose que faz. Então, assim, alguma coisa está mudando, né? Alguma É. coisa está. Tem um fator que me preocupa muito o primeiro que as crianças elas não estão sendo adequadamente avaliadas, né, nas unidades de saúde. Aqui em Curitiba, por exemplo, nas unidades de saúde foram retirados os pediatras e as crianças têm sido examinadas por médicos da família. E às vezes eles não têm o conhecimento e a experiência necessária para você reconhecer a pneumonia já no seu início. E quando o cirurgião recebe, o caso já está daquele jeito, né? Está complicado. Segundo Uhum. que existe uma facilidade muito grande de emprego de antibióticos. O uso de antibióticos está uma coisa assim impressionante. Outro dia eu fui no lançamento aí de uma cefalosporina de terceira geração via oral, que você usa uma vez por dia.
E eu falei, meu Deus do céu, eu estou preocupado, eu quero ver o dia que vai aparecer no meu consultório uma criança tomando essa cefalosporina de terceira geração via oral. Olha, não deu 2 meses depois do lançamento, realmente me aparece uma criança lá com a receita que tinha recebido de uma médica, não tão nova assim, que a gente, pelo CRM a gente vê já que é uma pessoa que tem alguns anos de formado, mas ela trouxe também os exames complementares, um hemograma normal, um PCR não alterado e uma radiografia que não tinha absolutamente nada. Eu falei, meu Deus, o que que está acontecendo? Eu não sei, sinceramente, dá medo, sabe? Dá medo Uhum. realmente. É, aqui em Blumenau também os pediatras não atendem mais a criança em primeira mão, né? São os médicos de família. Uhum. Então, eu não tinha pensado nisso, né? Mas pode ser né? De... E aqui nos nossos prontos-socorros, os pediatras, os plantonistas não são pediatras. Aham. Então, assim, ou seja, ou é em UPA ou é coisa, o plantonista não é pediatra, né? Então, fica complicado, né? Uhum. Complicado. E mesmo os pediatras também, às vezes tem demorado um pouquinho. Agora, o que eu tenho visto, Vitor, é uma evolução muito rápida, viu? É uma criança que passa num dia radiografada normal, com pouca sintomatologia. No dia seguinte, já Uhum. está com derrame. Eu vou Então, apresentar, eu achei que seria interessante eu fazer parte dessa ilustração aqui, principalmente na diversidade de antibióticos que tem sido utilizado, porque até agora, por exemplo, eu não consegui uma explicação do porquê determinadas crianças estão fazendo necrose pulmonar, quais são os casos que vão fazer necrose pulmonar, quais são os casos que irão fazer o derrame pulmonar, o derrame pleural, e não consigo achar uma explicação. E o grande problema é essas crianças realmente estão evoluindo de uma forma assim muito rápida. Só que assim, uma crítica que eu faço ao hospital onde eu trabalho, que cada vez o esquema antibiótico que está sendo utilizado é um esquema de largo espectro, associação de antibióticos de largo espectro. Hoje, inclusive, no grupo do tórax, eu vi um colega que postou o tratamento de uma pneumonia que tinha bastante, ele fez uma videotoracoscopia e tinha lá já áreas escurecidas no pulmão, tinha bastante secreção, que foi tudo retirado. A criança passou a utilizar a cefepime, que é uma cefalosporina de quarta geração, já associado com vancomicina. Então a gente não pode partir do princípio que os streptococcus que estão acometendo as nossas crianças, que eles sejam resistentes. Não é isso que a literatura mostra. Então eu peguei, coloquei, vou apresentar 5 casos clínicos rapidamente, aonde foram utilizados diferentes tipos de antibiótico. E você vai ver que as complicações elas ocorreram da mesma forma. eu falo, a gente como cirurgião, o que a gente tem percebido é o seguinte: como o pessoal já está entrando com antibiótico pesado desde o começo, é uma evolução para o cirurgião aparentemente mais tranquila. Você Uhum, entendeu? Mas é isso que está me questionando esses dias. A que custo a gente está fazendo isso, né? Porque, uhum. assim, ao mesmo tempo ele mostrou também vários que ele aborda com toracoscopia precoce, realmente as crianças vão mais rápido embora para casa, né? E a gente Olha, eu convidou sou. também bastante pneumopediatra para participar da reunião hoje. Então, vai ser interessante a opinião deles também, né? Porque eles também estão na linha de frente disso daí. Então, vai ter bastante intensivista, vai ter bastante pneumopediatra, eu acredito, para a gente poder fazer a discussão. Vai ser bem interessante, eu acho. Eu acho que vai ser muito produtivo, né? Porque cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua casuística, né? Eu Aham, acho que aham. a grande maioria vai ter os mesmos problemas, que é a dificuldade da identificação etiológica, e isso aí é uma coisa que nós temos contra, trabalhando contra, né? Que a gente não tem conseguido aí. Acho que teve um colega, se não me engano, o nome dele é Márcio, que ele estava conseguindo ter um resultado de 80% de positividade nas culturas. Eu falei, mas nossa, você está no céu. Você está no céu. A literatura fala 20%, eu diria É. que se eu falar 5%, eu estou exagerando. Mas aí eu acho que vai depender do local de trabalho, da disponibilidade, né, Isso.
da coleta, tudo, que é complicado, né? É complicado. É complicado, é complicado. Bom, mas hoje eu acho que vai ser assim, normalmente é um tema para ter bastante gente, né? E como eu falei para você, vai ter, a gente convidou os intensivistas, os pneumos, mas Uhum. o que eu ia comentar com você é o seguinte, até na terminologia a gente está se embananando, né? Porque naquele artigo que eu compartilhei com você, o artigo fala bem da diferenciação entre a necrose e a gangrena, né? Tinha isso daí, talvez porque assim, não se opera em necrose, mas gangrena tem que operar, né? Então, talvez até na terminologia a gente esteja criando um pouco de confusão também, eu acho, sabe? Mas eu acho que será que o efeito que ambas fazem no pulmão não tem mais ou menos o mesmo denominador? Acho que o começo é todo igual, né? O começo é todo igual. Agora, por que que uma vai para gangrena, o outro não vai, né? Mas eu É. comentei com você, existe uma orientação, parece, da Sociedade Brasileira de Pediatria, para alguns casos já se começar com vancomicina. Não, a gente tem muita literatura que Está é, embasando isso? o esquema antibiótico é esse aí. Mas eu realmente eu fico meio apavorado com isso, né? Porque a Aham, gente parte do princípio que realmente o agente etiológico ele é resistente. aham. Uma das coisas. Ó, o Maurício já entrou aí. Maurício, boa noite. Boa noite. Seu microfone está desligado, Maurício. Deixa eu ajudar o Maurício aqui. E Tem que... escutando? Agora sim, Maurício. Volume bom? Sim, Tá tudo jóia. eu só. Vamos estar batendo um papinho aqui até começar, tá bom? Ótimo. Você vai apresentar alguma coisa, Maurício, também? O Maurício vai Vou. apresentar a parte cirúrgica, Karine. Tá, eu já coloquei também como anfitrião aqui para depois você conseguir compartilhar. O Vitor vai começar com a parte clínica e depois você entra então com a parte cirúrgica, Maurício. Combinado. Tá bom? Então tá jóia. Olha, Karine, acho que a gente já está com pelo menos 30, né? Eu acho que É, falta um minutinho ainda. deixa um minutinho, né, para ver. A gente acaba gravando, né, para depois disponibilizar nos canais do YouTube da. Tudo bem, doutor Vitor? Tudo bem, tudo tranquilo. Isso, Boa noite, Eu sei que eu Vitor. vou ter que fazer, dar mais autógrafo, tudo, mas não tem problema. tá bom. Eu Diga, nessas redes sociais eu sou meio fugidio. aí eu tô ficando Tá craque ficando craque, né, Karine? e tô aprendendo um monte, tô em todas as aulas. Todo dia tem quase, toda semana. Ai, ai. Karine, acho que pode No começar meu então, Instagram, né? quem mexe são meus filhos. Oi? No meu Instagram, quem mexe são meus filhos. Ah, Vamos começar, Karine, então? Você quer fazer a apresentação? você quer fazer, Gilson? Pode Não, ir? pode fazer, depois eu passo uma introduçãozinha depois, pode fazer. Tá bom. Então, boa noite, né? Boa noite a todos. Eu queria agradecer ao Gilson pela iniciativa, pela comissão de tórax da Diretoria da Cirurgia Pediátrica, em organizar essa mesa para a gente discutir as necroses pulmonares, gangrenas pulmonares. Agora eu já fiquei em dúvida, né, Gilson? E agradecer a participação, então, do Dr. Vitor Costa e do Dr. Maurício Macedo. O Dr. Vitor vai apresentar um pouquinho, então, da parte clínica, Dr. Maurício da parte cirúrgica. E o Gilson, então, fala um pouquinho por que escolheu o Dr. Vitor e o Dr. Maurício para fazer essa discussão. Obrigado, Karine. Boa noite para todo mundo. Não tem como a gente não falar da confusão que está na nossa cabeça, né, Maurício, dessa parte cirúrgica. Os nossos grupos aí de discussão, todo mundo opera, não opera. E a gente tem passado por um drama de consciência. Por que que a gente opera? Se está operando muito, se opera pouco, se a gente não está queimando antibiótico. Estava comentando com o Dr. Vitor a respeito de usar vancomicina para um tratamento inicial. Então, assim, até na nomenclatura, né, a gente descobriu que existe uma diferença, que existe a necrose, existe a gangrena,
Então, assim, é um tema que causa muita confusão, dá muita dificuldade diagnóstica. A gente vê uma série de alternativas de conduta. E a nossa ideia aqui não é criar nenhum, como a gente falou no nosso grupo, não quer engessar ninguém. A gente quer mostrar oportunidades, do que dá para ser feito, né? Então, a gente queria convidar inicialmente o Dr. Vitor Costa Palazzo, nosso amigo de Curitiba, do Pequeno Príncipe. Ele está sempre nos apoiando aí no grupo com as suas ponderações clínicas. Então, ele vai começar com a parte clínica da pneumonia e da necrose, e depois o Maurício também agradecendo, e vai passar para a parte cirúrgica. Obrigado, Vitor. Podemos começar. Ok. Inicialmente, então, eu gostaria de agradecer a todos vocês pela oportunidade de estar participando aqui dessa reunião, que é muito interessante. É um tema que traz bastante polêmica, é bastante controverso, né? Aqui vocês estão vendo o Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, com as suas unidades de atendimento, um hospital que tem mais de 100 anos, onde eu tenho o prazer, a oportunidade e a honra de trabalhar aí por 49 anos. Então, o tema que foi escolhido para ser abordado nessa noite é a respeito das pneumonias necrosantes ou pneumonias necrotizantes. Se nós formos olhar o documento científico da Sociedade Brasileira de Pediatria de 2021, nos traz lá que as complicações mais comumente encontradas numa pneumonia adquirida na comunidade são o derrame parapneumônico, o empiema pleural, a pneumonia necrosante, que é tema dessa noite, abscesso pulmonar e as pneumatoceres. Eu acho interessante que nesse artigo ele traz uma estatística de 1994 que 7% das pneumonias adquiridas na comunidade apresentariam necrose pulmonar. Hoje, em 2025, aliás, de um artigo de 2024, de uma universidade, Tanta University, no Egito, me traz uma estatística que as pneumonias adquiridas na comunidade, pelo menos naquele trabalho, já atingem 19%. Todo mundo fala que elas estão cada vez presentes num número mais crescente. Eu acho que isso é uma verdade que é palpável a todos os aqui presentes. Então, no tratamento das pneumonias, nós temos a antibiótico terapia e o tratamento cirúrgico. Então, o cirurgião ele entra para fazer um clearance da cavidade pleural e, com isso, reduz a febre, reduz a carga bacteriana, facilita, né, a ação antimicrobiana e permite que esse pulmão volte à sua normalidade. Esse documento é de 2021, teve um novo documento de 2024 que não teve muita modificação, mas a minha pergunta tem sido: por que determinadas crianças que fazem uma pneumonia na comunidade vão desenvolver derrame pleural e por que algumas crianças vão desenvolver necrose? Qual seria o mecanismo, o que estaria envolvido para que essas crianças apresentassem esse tipo de problema? Então, nós temos que dar uma olhada na fisiopatologia. A fisiopatologia da pneumonia, que envolve os seus 4 estágios, onde o clínico não tem condição de verificar. O primeiro estágio que tem a congestão vascular, aquele segundo estágio que tem hepatização vermelha, o terceiro estágio que tem hepatização cinza amarelada e, finalmente, o quarto estágio de reestruturação pulmonar. Nós, clinicamente, não podemos saber em que estágio está esse paciente, mas o cirurgião, quando ele adentra a cavidade torácica, ele vai ter a oportunidade de ver, por exemplo, um pulmão que está apresentando hepatização vermelha. Assim como também ele vai poder verificar a hepatização cinzenta, aquele pulmão, a parte escura do pulmão. Assim como também ele reconhece já áreas de necrose existente. Então, a gente não pode esquecer da fisiopatologia da pneumonia. Da mesma forma, é muito importante por que as crianças fazem pneumonia necrosante ou necrotizante. E a fisiopatologia ela explica para a gente que nesse processo existem liberação de enzimas proteolíticas pelo patógeno. Vai gerar uma resposta inflamatória com liberação de citocinas. Esse paciente faz muita febre. É aí que o pediatra, então, começa a querer mudar o antibiótico da criança em vez de pensar nessa complicação que está acontecendo. Leva a uma trombose dos vasos intrapulmonares, leva a gangrena pulmonar maciça, com liquefação tissular e com necrose.
Esse artigo que eu trouxe já, inclusive na nossa outra reunião, ele também chama a atenção da fisiopatologia da pneumonia necrosante. Então, nós temos o quê? Uma inflamação causada pelo efeito citotóxico, né, das toxinas bacterianas, que levam a uma vasculite, que é consequência de uma resposta inflamatória das citocinas, que faz ativação do sistema de coagulação e faz oclusão trombótica dos vasos intrapulmonares com formação de cavidades e formação de abscesso e fístula broncopleural. Então, eu acho que a gente sempre tem que pensar na fisiopatologia do que está acontecendo com as nossas crianças. Trouxe, então, esse artigo aqui de 2020 do Grupo de Santa Catarina, onde, num período de 10 anos, eles observaram o tratamento cirúrgico de pneumonias necrotizantes em crianças. Aqui é um N não muito grande, mas são 26 crianças, onde todas elas foram submetidas à toracotomia. E eu trouxe esse artigo justamente porque me impressionou sobremaneira a quantidade de antibióticos que as crianças utilizaram nesse trabalho. Vocês notem ali que são antibióticos de largo espectro e o primeiro degrau do tratamento da pneumonia adquirida na comunidade, descrito em todos os consensos, que é a penicilina cristalina, poucos casos foram usados. Isso aí, com certeza, fez com que Alexander Fleming revirasse no túmulo, porque 97 anos depois que a penicilina foi descoberta e 85 anos depois que ela foi colocada em prática, ela está sendo abandonada, está sendo deixada de lado, muitas vezes com a desculpa de que as nossas bactérias estão extremamente resistentes. Esse artigo faz uma conclusão que eu acho muito interessante, principalmente para os cirurgiões aí, né? Que cirurgias foram feitas nessas crianças, nessas 26 crianças? Decorticação com debridamento em 23 casos e decorticação com lobectomia em 3 casos. E eles concluem que, não sou eu que estou concluindo, é o autor desse artigo, os autores desse artigo, que concluem o seguinte: a abordagem cirúrgica nos casos de deterioração clínica ou presença de complicações, quando ela é precoce, ela é Médico, melhor. A abordagem cirúrgica seja precoce enquanto a doença é localizada. Isso faz com eu que vou o fazer tempo papel, de viu, bro? internamento seja menor nos casos de intervenção precoce. Essa é uma das conclusões apresentada por um dos artigos. Em 2024, eu tive a oportunidade também, a convite aí do Dr. Gilson e do grupo do Tórax, a falar sobre as pneumonias necrosantes. Eu me senti naquela ocasião como o leigo querendo ensinar o padre a rezar missa, porque a minha parte era indicar, eu como clínico, era indicar o procedimento cirúrgico. E se não me engano, o doutor Lira, ele fez o inverso. Ele como cirurgião, ele ia o quê? Não indicar a intervenção cirúrgica. Então, são inúmeros trabalhos que nós levantamos na literatura e fizemos uma compilação das conclusões que esses trabalhos nos trouxeram. Então, pneumonia é incomum na população pediátrica, mas a sua incidência tem aumentado significativamente. Lá de 1994 eu falei 7%, e do trabalho de 2024 lá do Egito, nós tivemos já um aumento significativo para praticamente 20%. Na falha do tratamento clínico, não existem indicações bem estabelecidas para o tratamento cirúrgico, que nós concordamos. Investigação por imagem. Ultimamente, nós temos visto que nós temos como padrão ouro para investigar uma necrose pulmonar, um abscesso pulmonar, a realização da tomografia axial computadorizada com contraste. Este é o padrão ouro para a nossa investigação. O que nós temos visto é que esse exame tem sido feito em demasia, esquecendo que as nossas crianças no futuro poderão se tornar pacientes da oncologia. A abordagem cirúrgica ideal permanece controversa. Nós temos visto aqui no grupo algumas discussões e realmente chegamos a essa conclusão.
E a agressividade cirúrgica depende do grau do comprometimento do pulmão, do estado clínico do paciente e eu acho que também da experiência do cirurgião, porque cada cirurgião tem a sua conduta e vai ter a sua casuística e os seus resultados. A abordagem cirúrgica precoce, enquanto a doença é localizada, pois o atraso dela associa-se à infecção progressiva no parênquima pulmonar e taxas maiores de complicação. E a última conclusão é que eu mais gosto, que a toracoscopia precoce, por ser opção terapêutica, pode ser opção terapêutica, pois acelera a recuperação, evitando ressecções pulmonares extensas da toracotomia tardia. Permite visão da cavidade torácica e ali você identifica aquelas áreas que já estão necrosadas ou são potencialmente necrosáveis, vamos dizer assim, faz debridamento das aderências, como nós vimos hoje num dos vídeos que foi postado no grupo Tórax, faz remoção do excesso de fibrina e faz a identificação de possíveis áreas que irão necrosar e faz a remoção das áreas que já estão necrosadas. Então, você veja que essa última conclusão aqui, ela contempla muito dos meus pensamentos, do meu raciocínio na condução dos nossos pacientes que têm complicações das pneumonias. Naquele mesmo artigo que foi publicado, no consenso publicado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, ela traz a lista de antimicrobianos que poderão ser utilizados nas pneumonias adquiridas na comunidade, nas suas complicações. A única coisa é que não tem um fluxograma bem sugerido, bem determinado. E vejam que um dos primeiros antibióticos ali é a ampicilina e a penicilina. E, obviamente, trazem todos os outros tipos de antibiótico. Ano passado também nós tivemos uma reunião aqui no grupo Tórax, onde participou o Dr. Cútulo, que é um pneumopediatra de Santa Catarina, não sei, me parece que ele é de Florianópolis. E na apresentação dele, ele defendia que utilizava ampicilina no tratamento dos seus pacientes com pneumonia adquirida na comunidade. E naqueles casos em que ele tinha pneumonia grave, ele utilizava ampicilina com sulbactam. Quando ele findou a sua exposição, eu perguntei o porquê. Por que ele não usava penicilina cristalina? Porque ele tinha dificuldade em conseguir e esse fármaco ele é deixado para usar naqueles pacientes com sífilis. Daí, igualmente, eu perguntei o que ele considerava uma pneumonia grave. Ele falou que era aquela pneumonia com derrame pleural. Isso me deixou muito satisfeito, porque eu praticamente, se não for o único, eu sou um dos poucos que faz uso de penicilina cristalina aqui em Curitiba. Também tive conversando com o Dr. Clêmax Couto Santana, que é um pneumopediatra do Rio de Janeiro, aqui no Congresso Criança 2025, que ocorreu aqui o mês passado. E ele publicou, mais ou menos, se não estou enganado, em 1994, um fluxograma em que uma pneumonia adquirida na comunidade deve iniciar o seu tratamento com penicilina cristalina. Na falha terapêutica, ele usava ceftriaxona ou clonamfenicol. O clonamfenicol não existe mais. E na não resolução, ele daí sim faria uso da vancomicina. E sabe que esse é o esquema que eu tenho utilizado até hoje e tenho tido assim um resultado muito bom. Se nós formos olhar para os dados do Cireva, que é o Sistema de Informação da Resistência aos Antimicrobianos, nós talvez podemos explicar o que está acontecendo com as nossas crianças. É uma tabela bastante complicada, mas veja aqui que o sorotipo 19A, ele é o principal sorotipo que tem sido utilizado, seguido pelo sorotipo 3. Então, o número de pacientes que estão apresentando esses sorotipos, ele é bastante significativo. No que vai repercutir esse dado que eu pesquei lá do Cireva? Vamos ver o nosso esquema vacinal. O nosso esquema vacinal, que atualmente é utilizado no Programa Nacional de Imunização,
nós temos a vacina antipneumocócica 10 valente, com estes sorotipos. E, conforme nós acabamos de dizer, os sorotipos que têm sido identificados e têm feito estrago no pulmão das nossas crianças é o sorotipo 3 e esse aqui, o famoso 19A, que realmente já começou a apresentar alguma resistência à penicilina, mas não significa que todos eles sejam resistentes. Qual é o problema? As vacinas pneumo 13, pneumo 15, pneumo 20, que podem ser utilizadas em crianças a partir do segundo mês, no esquema básico de vacinação, elas são caras e não estão disponíveis para a nossa população, infelizmente. Então, infelizmente, os gestores de saúde do nosso país, eles estão negligenciando e as nossas crianças, a grande maioria da nossa população, recebe ainda a vacina antipneumocócica 10 valente. Isso é um crime. E ninguém venha me dizer que o nosso país não tem recursos financeiros suficientes para promover uma vacinação de qualidade para as nossas crianças. Vocês têm ideia quanto é que sai uma vacina antipneumocócica 20 valente? R$ 540. Mas, infelizmente, esse é o país que nós vivemos e a gente precisa de gente séria para mudar isso aí, porque as nossas crianças estão sofrendo com esse tipo de problema. Muito bem. Então, tem-se a ideia que talvez as nossas crianças não vão apresentar complicações se utilizarmos o antibiótico A, B, C ou D. Se utilizarmos já de início um antibiótico de espectro maior ou associação de antibióticos. Eu trouxe aqui 5 casos clínicos onde nós usamos diferentes tipos de antibiótico para apresentar. O primeiro caso clínico é um menino de 2 anos e meio que chegou com tempo de evolução de clínica de 6 dias, só que ele tinha uma comorbidade, ele também estava portando o influenza A. Então veja no dia da admissão que ele tinha um velamento praticamente total do hemitórax direito, ele tinha um derrame pleural já de 5 centímetros, ele tinha um hemograma com uma anemia, uma leucocitose, com um desvio à esquerda, com granulações tóxicas, com plaquetopenia, com o LDH no líquido pleural que foi colhido depois, resultado depois, acima de 30.000, e um PCR de 285. Na admissão, esse paciente foi iniciado ceftriaxona e oxacilina. Não sei por que foi mudado no dia seguinte para a associação ceftriaxona e clindamicina. A ceftriaxona foi utilizada durante 14 dias e a clindamicina durante 10 dias. Então veja que é um esquema antibiótico de bom espectro. O que aconteceu? Vejam que nós não tivemos a identificação do agente etiológico. Então, no primeiro dia, foi feita uma drenagem tubular em seio d'água. No terceiro dia, esse paciente foi submetido a uma videotoracoscopia, onde foi feita uma necrosectomia e já foi, naquela ocasião, identificada uma fístula broncopleural. E ele recebeu alta com dreno. Clínico acha horrível isso aqui, sabe? Quando o paciente vai embora com dreno. Mas a gente tem visto que diversos casos, né? Tem recebido alta com esse dispositivo aqui. E esse paciente, no 23º dia, ele arrancou o seu dreno torácico. Felizmente, o processo inflamatório infeccioso já havia feito uma pleurodese e esse paciente não apresentou pneumotórax. Então, vejam, o primeiro caso foi utilizado ceftriaxona e clindamicina. E veja como foi a evolução do paciente. O próximo caso, menino também, 3 anos e meio, tempo de evolução clínica 7 dias. Esse paciente eu tive a oportunidade de cuidar dele. Veja que ele tinha uma hipotransparência importante do hemitórax esquerdo, ele tinha um derrame pleural de 7 milímetros e o residente que estava no hospital me mandou um vídeo mostrando o estado geral do paciente. Era ótimo, era um menininho com o olhinho azul, assim, que punha uma perna em cima da outra, ou seja, ele estava em excelente estado geral. Só que o hemograma dele não concorda muito, que vocês vejam que ele tinha 20% de bastões, tinha granulações tóxicas, um PCR de 376, e depois o líquido pleural mostrou também um LDH aumentado. Esse paciente tinha sido iniciado com ceftriaxona e oxacilina.
Eu falei, olha, com essa situação clínica, apesar desse hemograma e desse PCR, eu vou descalonar esse paciente. E passei a utilizar penicilina cristalina, 350 mil unidades por quilo, fracionadas em 6 tomadas. Isso foi numa sexta-feira. Na segunda-feira eu cheguei no hospital, fui direto ver como é que estava o menino. Sempre fica aquele frio na barriga. Esse menino, ele estava pálido, gemente, toxemiado. Eu levei para fazer uma outra sonografia. Ele já tinha o derrame pleural, que estava em 7 milímetros, já estava mais de 3 centímetros. E esse paciente, daí, falei com o Silvio Ávila, que é o cirurgião que estava disponível, e ele teve um horário, levou para o centro cirúrgico e interviu nesse paciente. Então, vejam, no dia zero, ele só tinha um derrame pleural de 0,7 milímetros, conduta conservadora. No terceiro dia, naquela situação que eu expliquei para vocês, ele fez uma videotoracoscopia e fez drenagem pleural. E eu me lembro que o Silvio me falou assim: Vitor, o pulmão desse menino assim tem umas áreas vermelhinhas, ele está tudo bem. Só que quando eu cheguei no terceiro dia, com aquela toxicidade toda, eu não tive dúvida. Eu escalonei direto para a vancomicina. E até hoje não me arrependo de ter feito isso, porque realmente, apesar de eu não ter identificado nada na cultura do líquido pleural, nem na hemocultura, eu achava que ele era um patógeno extremamente agressivo. No nono dia, já não tinha mais débito no dreno, eu vou pinçar esse dreno para daí no dia seguinte tirar. De repente ele começou a tossir do meu lado, eu olhei aqui no frasquinho e vejo que ele estava borbulhando. Ou seja, esse paciente que o cirurgião viu no terceiro dia que o pulmão era bonitinho, que não tinha área de necrose evidente, ele fez uma fístula broncopleural, que se resolveu muito bem. Essa paciente recebeu alta no 17º dia e fez uso de vancomicina durante 2 semanas. Então, é mais um antibiótico e que não impediu que o paciente fizesse esse tipo de complicação. O terceiro caso clínico é de uma menina de 4 anos e meio com uma clínica de 6 dias que chegou com uma hipotransparência no seu hemitórax esquerdo, que tinha um derrame pleural de 10 milímetros e um hemograma que tinha anemia, leucocitose, tinha um desvio até metamielócito, plaquetopenia, um PCR de 423, extremamente elevado. Mas você olhava para essa paciente e ela estava ótima. E tinha sido iniciado ceftriaxona e vancomicina. Essa paciente também ficou sob os meus cuidados, não tive dúvida. Passei para a penicilina cristalina. Então, quais foram os procedimentos? No primeiro dia tinha um derrame pleural e ela estava entubada em ventilação mecânica na UTI. E o pessoal querendo me cortar o pescoço porque eu tinha passado para penicilina. No terceiro dia ela já estava extubada. No 8º dia ela não tinha expandido o pulmão. Foi repetido o seu ultrassonografia e ela já estava com um derrame pleural cheio de septações. Daí foi o Silvio Ávila também atuou, ele não preferiu fazer pelo número de dias uma videotoracoscopia e ele fez uma mini toracotomia, onde ele realizou decorticação. Aqui é o procedimento cirúrgico, aqui é o material retirado. E com 14 dias essa criança também recebeu alta. Então veja, penicilina cristalina. O quarto caso é uma menina também que tinha 6 dias de evolução, que passou 2 dias na unidade básica de saúde por falta de vaga no nosso hospital. Naquela ocasião, ela apresentava uma condensação do lobo superior direito, com inversão aqui da cisura, que me preocupou muito, porque eu pensei que podia ser outra bactéria, como, por exemplo, Klebsiella, não Streptopneumoniae. A ultrassonografia, perdão, ela utilizou durante esses 2 dias ampicilina, lá na unidade de saúde. Quando ela chegou no hospital no segundo dia, eu falei, olha, se ela tem derrame pleural, eu vou seguir o que o Dr. Cútulo recomendou. Eu vou associar, eu vou colocar ampicilina com sulbactam. No quarto dia, não estava bem o pulmão dela, não tinha expandido, o derrame pleural dela tinha aumentado bastante, ela foi submetida a uma videotoracoscopia e decorticação pulmonar. Pasmem,
Essa criança usou ampicilina com sulbactam e no 10º dia ela recebeu alta hospitalar em perfeitas condições. Esse paciente é do sexo feminino também, tem um tempo de evolução, aliás, tem 7 anos e 7 meses, tem um tempo de evolução de 4 dias e internou com essa imagem horrível aqui no hemitórax direito. Já na ultrassonografia tinha um derrame pleural com septações grosseiras e mais de 3 centímetros, um hemograma que não tinha anemia, mas tinha leucocitose, o PCR bastante elevado. Essa criança também foi iniciado ceftriaxona com oxacilina. Ela estava sob os meus cuidados também, eu não tive dúvida, eu passei para a penicilina cristalina, porque no meu conceito, até que se prove o contrário, o estrépito é sensível, ele é oriundo da comunidade. Essa criança, na admissão hospitalar, ela já foi feita uma intervenção por causa daquele derrame e foi feita uma decorticação. No 2º dia de internamento, ela estava já extubada. No 4º dia, o raio-x dela não tinha melhorado muito e o doutor Fernando, ele conseguiu alteplase para a gente. E nós administramos a alteplase. Mas acho que a sorte não durou muito, porque essa criança apresentou uma fístula broncopleural, razão pela qual nós tivemos que suspender a administração da alteplase. Mas essa criança recebeu alta hospitalar também no 14º dia e o antibiótico utilizado foi a penicilina cristalina. Então, dito isso, o que a gente pode pensar? Primeiro, as nossas crianças precisam urgentemente mudar o esquema vacinal. Nós temos que ampliar o esquema de proteção às nossas crianças. Elas têm que, pelo menos, receber a vacina antipneumocócica 13 valente. É preciso que a gente sensibilize os gestores de saúde que melhorem a vacinação das nossas crianças. Nós temos que melhorar a assistência médica, porque, por exemplo, se vocês forem agora, esse horário, lá no Hospital Pequeno Príncipe, existem pelo menos 7 médicos atendendo e tem uma fila de espera de 3, 4, 5 horas, porque a população agora faz de um hospital terciário como consultório médico. Então, é preciso que os nossos pacientes sejam educados que um hospital deve ser procurado para problemas realmente sérios. É preciso uma racionalização nos exames complementares necessários. Volte e meia, eu estou brigando com os nossos residentes que eles admitem um paciente com síndrome infeccioso e não vão atrás do agente etiológico. Nós temos que ter o perfil do agente patológico, do agente que está causando a doença nos nossos pacientes. Nós temos que saber qual é a sensibilidade desses agentes etiológicos com relação aos nossos antibióticos. Eu procurei no nosso hospital, não consegui dados recentes. Eu falei com a colega que é pneumologista, a doutora Débora Chong, ela também não conseguiu me levantar no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná dados recentes. Exames de imagem, temos que racionalizar a realização dos exames de imagem. Temos que conhecer melhor a fisiopatologia das nossas doenças, lembrar daquele fluxograma dos problemas que ocorrem, assim como também a gente tem que utilizar os consensos existentes na literatura para o tratamento das nossas crianças nas diferentes entidades que possam apresentar. Eu converso com os nossos acadêmicos, com os nossos residentes, das 3 formas que existem de tratar qualquer tipo de doença em medicina: a certa, a errada e a minha maneira. É preciso que a forma que nós instituímos para o tratamento dos nossos pacientes sejam baseados nos consensos da literatura. E temos que fazer um combate a alguns costumes. Por exemplo, paciente tem febre, ninguém espera mais a evolução, ninguém examina o paciente, ninguém tira a história e já se usa antibiótico. Febre não é deficiência de antibiótico. Antigamente a gente falava assim, não sei o que tem, eu uso meticortem. Atualmente eu mudei isso aí, não sei o que tem, uso meropenem. E é preciso, através dessas reuniões que vocês estão promovendo aqui com
com todo esse pessoal, com pediatras, pneumopediatras, cirurgiões, a gente fazer uma uniformidade das nossas condutas médicas. Aqui eu quero apresentar para vocês o meu companheiro de 49 anos, que juntos fez com que, baseado nos nossos resultados, eu me tornasse não um cirurgião frustrado, mas um clínico bastante intervencionista. Desculpe se eu falei demais aí, muito obrigado pela atenção. Obrigado, Vitor. Você sempre preocupado com o seu horário. Eu ficaria aqui mais 1 hora te ouvindo sem problema nenhum. As suas respostas são sempre muito claras, muito didáticas. E a gente está com bastante gente depois aí, a gente quer que o pessoal participe. Então vamos deixar para o final, né? Porque aí o Maurício fala, aí a gente vai ter os dois mundos para poder discutir melhor, tá bom? Maurício, seja bem-vindo. Vamos lá? Vamos lá, deixa eu dividir aqui a tela, então. Deixa eu ver. Apareceu? Parece Apareceu, Maurício. Deixa eu... Ok. Gilton, inicialmente, obrigado pelo convite. Cumprimentar também o Dr. Vitor pela excelente palestra. Assim, a gente sempre aprende toda vez que ele está expondo. O Gilson pediu para mim falar um pouquinho de aspecto cirúrgico da necrose pulmonar. E como a gente tem visto ultimamente no grupo, assim, ainda mais nessa época do ano, assim, os casos não param de aparecer e sempre dúvidas do que fazer. De um modo geral, a gente pode achar que existe as pessoas não se entendem, mas na verdade eu acho que assim é tão grande a diversidade de apresentações da necrose pulmonar que eu acho que assim a gente fala a mesma língua, só que a gente está falando talvez não a mesma língua, dependendo da avaliação do caso em questão. O Dr. Silvio, o Vitor já falou da pneumonia necrotizante, da infecção, da vasculite, da liquefação. Eu só queria frisar, na verdade, que assim, a pneumonia necrotizante ela pode ser central ou periférica. Vai ter influência? Vai ter um pouquinho de influência. E a gravidade dela, principalmente associada com patologias associadas, elas são mais graves. Como ele já acabou de falar, na pneumonia adquirida da comunidade, a incidência é um pouco menor, mas que ela é muito mais grave quando ela acontece em pacientes crônicos com outras patologias associadas. E ela vai se manifestar por uma série de complicações, seja de um derrame, um empiema, um piotórax, um pneumotórax, e, assim, choque séptico e tudo mais. Ele acabou de falar em respeito já da incidência. Então, se a gente pegar um trabalho recente aqui dos colegas do Rio Grande do Sul, eles relatam num levantamento de literatura que eles fizeram uma incidência de 3,7. Num outro artigo de uma revisão americana, eles também indicam uma incidência de 3,7. Um outro artigo francês, um pouquinho mais de 4,5, tá? Mas tem um artigo interessante do Guia Prático da Pneumonia Necrotizante, em que eles pegaram uma série de pacientes, em que eles reanalisaram, e aqueles pacientes que tinham raio-x inicialmente considerados normais, eles identificaram sinais de pneumonia necrotizante. Um outro trabalho em 6,6 e um outro que chegou até 12%. O que quer dizer para mim isso? Assim, existem formas de pneumonia necrotizantes em diversos graus, em muitos graus, elas não são diagnosticadas, são tratadas e têm bons resultados. O Dr. Vitor já frisou bem a questão do diagnóstico da pneumonia necrotizante e de exames de imagem. Basicamente, nós somos chamados inicialmente por causa de uma radiografia de tórax, que pode ter já uma indicação de drenagem ou não, tá? Mas ela também já pode mostrar para a gente sinais de necrose nítidos, com presença de pneumotórax e pneumotórax, tá? Mas, assim, não vejo necessidade de realização imediata de uma tomografia computadorizada. A ultrassonografia permite que a gente veja quando existe uma condensação versus um derrame, presença de loculações, as características do líquido, e hoje em dia, os aparelhos que a gente tem, com a experiência dos ultrassonografistas, dos colegas, de identificar necrose. Então, eu posso ter simplesmente um derrame sem septo, um derrame bonitinho, um que já começa a ter septo numa fase 2, por exemplo, aqui numa fase 3 já uma certa carapaça, e identificando necrose já mais adiante. Tá? Como a gente pensar
ultrassonografia, ela é efetiva. Posso fazer a tomo, mas assim, hoje em dia a gente sabe que com ultrassom bem feito, não há necessidade da realização dessa tomografia de imediato. Além do que, a tomografia implica em impor à criança radiação, ela vai precisar de uma sedação, eventualmente numa fase que ela está febril, está séptica, não está com condições pulmonares adequadas para estar realizando uma tomografia. E ela vai ser talvez importante mais tarde, quando a gente precisar de uma caracterização anatômica, estudar melhor esse parênquima pulmonar. Suspeita de pneumonia necrotizante, a gente vai ter já pelo quadro clínico, essa coisa mais exacerbada, pelo pneumotórax, e também pela identificação de uma drenagem purulenta numa criança já submetida à drenagem pleural. Acho que o que interessa mesmo para a gente seria o tratamento da necrose pulmonar. Bom, assim, se a gente for ver a literatura, assim, todo mundo fala que a entrada do cirurgião é muito discutida, né? Assim, as intervenções seriam debridamento, lobectomia, mas assim, nos respectivos desse trabalho, por exemplo, ele acha que um medicamento, um manejo agressivo médico baixa muita mortalidade e muitas vezes não precisaria de um suporte cirúrgico. Discutível. Para tentar assim equilibrar as coisas, eu tentei caracterizar a necrose pulmonar em 5 tipos, aqui em 5 fases. Eu posso ter uma necrose pulmonar sem acometimento pleural, eu posso ter uma necrose pulmonar com um empiema, entre aspas, simples, uma necrose pulmonar com um empiema septado, uma necrose pulmonar na fase aguda grave, que seria aquele pneumotórax, a criança chocada, em estado séptico, e sequelas da pneumonia necrotizante. Nesses primeiros 2 tipos, né, sem acometimento pleural e com o derrame com empiema simples, a gente pode ter tratamento basicamente com antibiótico terapia, com tórax-centese e eventualmente uma drenagem pleural. Tá? No anelocrose com empiema septado, a gente pode lançar mão basicamente de uma drenagem pleural inicialmente, fibrinolíticos e toracoscopia. Aqui que a coisa começa a pegar para o cirurgião. Eu posso fazer uma drenagem pleural, observar. Se a drenagem pleural for eficiente, eu posso parar por aí. Eu gosto, numa drenagem pleural, que tenha septos, de fazer o fibrinolítico. Muita gente questiona, tem medo de falar, eu posso usar fibrinolítico numa necrose pulmonar? Eu falo, pode, desde que eu tenha um quadro clínico, um empiema septado, sem sinais de perfuração do parênquima. Então, se a gente pegar a APSA, ela já fala assim, fibrinólise navales do necrose, pode, certo? Desde que não tenha comprometimento. Se eu pegar um outro artigo de pneumonia necrotizante, de 2014, também vai falar, o envolvimento pleural é frequente e o manejo inicial é igual numa pneumonia não complicada. Ou seja, eu tenho uma pneumonia necrotizante, que eu tenho um empiema pleural septado, diagnosticado pelo ultrassom. Eu vou fazer uma drenagem, vou fazer alteplase, seja ela 4 miligramas o dose total, ou 0,1 por quilo, tá? E vou. Assim, pode acontecer o quê? Pode ter uma necrose que vai fazer uma fístula. De repente, assim, eu estou fazendo, vai fazer uma fibrinose, de repente eu tenho uma necrose que ela está recoberta por fibrina, ela está ali estável, e eu vou tirar aquela fibrina e vai desenvolver a necrose, e vai desenvolver uma fístula. Tudo bem, desenvolver uma fístula sem problema nenhum. Mas veja só, pegando uma criança aqui com uma pneumonia lobar superior, ela esburacou aqui, cheio de necrose, derramou também. O ultrassom que tinha septos e líquido, dá para ver bem, foi feito uma drenagem, o actilise, e o resultado lindo, maravilhoso, apesar do vulcão esburacado lá em cima ainda. Né? Então, não vejo problema nenhum em inicialmente fazer alteplase. Durante 3 dias, aquilo que eu falei, depende da evolução e do resultado alcançado. Um outro caso aqui, por exemplo, uma pneumonia lobar superior, com derrame, septos, ela foi drenada, só que o tratamento não resultou, foi feito actilise, mas não teve boa evolução. E pelo ultrassom a gente viu que ela começou a ter necrose desse pulmão. Então, essa criança, vou mostrar mais tarde depois, ela foi submetida a uma toracoscopia. Alteplase versus videotoracoscopia. Então,
muita gente não tem alteplase e lança a mão da videotoracoscopia. Eu tendo alteplase, no Darcy Vargas, a gente tem, porque a gente tem um serviço de hemodiálise grande, então eu consigo ter alteplase. Eu prefiro fazer alteplase porque quando eu vou levar a criança para fazer uma videotoracoscopia, essa criança vai ser uma anestesia mais prolongada, ela vai sofrer um trauma tecidual no pulmão doente, vai sofrer um trauma bariátrico no pulmão contralateral que vai ser exigido, certo? Em condições não ideais para uma cirurgia mais longa. Então, eu prefiro fazer uma alteplase inicialmente. Tá? Agora vamos lá. Se eu pego já uma pneumonia necrosante na fase aguda grave, que eu já tenho pneumotórax, que eu já tenho uma necrose acentuada, eu tenho 2 tipos de tratamento. Eu tenho a toracoscopia e eu tenho a toracotomia. Tá? Quem tem habilidade, quem tem a chance de fazer uma toracoscopia, que tem o material, ótimo, vamos fazer uma toracoscopia. Então, pacientes igual esse, por exemplo, já em empiema com pico pneumotórax, outros da mesma forma, outro já com uma drenagem inicial começou a apresentar secreção purulenta, e eu prefiro fazer, então, inicialmente uma toracoscopia. Tá? Um exemplo aqui de uma toracoscopia. Tá? Então, não difere muito da toracoscopia do empiema, e é importante a liberação de todo o pulmão, de toda essa carapaça de fibrina, porque além da fibrose, além da necrose, o pulmão está encarcerado, tá? E você não consegue, se não desencarcerar o pulmão, ter um bom resultado. Então, depois que você soltou todo o pulmão, você tirou toda aquela carapaça de fibrina, parietal e visceral, eu chego até a necrose. E aí, na necrose, então, eu vou limpar, vou fazer a necrosectomia, vou tirar pedaços, eu vou, eventualmente, até ampliar o orifício que eu tenho. Vocês estão vendo aí que eu estou entrando com um tubo uma sonda de intubação para limpar o tórax dentro. Então, o tórax, dá para ver a fistulazinha lá. O que a gente observa, de um modo geral, quando faz a toracoscopia, é que essa fístula, ela não é tão grave no pós-operatório quanto ela aparece no intraoperatório. Ali eu estou abrindo um pouquinho mais a cavidade. A impressão que eu tenho é que a hora que você solta o pulmão todo, o pulmão começa a expandir, de certa forma, ele bloqueia aquela fístula, aquela necrose do pulmão. Desculpa que eu estou meio gripado, eu estou com a voz um pouco ruim. Então, eu acho que sim, limpa essa necrose, solta todo o pulmão e vamos ter um resultado melhor. Vamos ver um outro exemplo aqui. A mesma coisa, soltando todo o pulmão, é trabalhoso no começo, certo? Mas aos poucos você vai soltando o pulmão, a pressão vai colabando esse pulmão e permite que você faça a drenagem toda. Vocês estão vendo aqui, é um lobo superior também. Aqui, na verdade, estou até abrindo mais o parênquima ainda, para deixar ele bem exposto, bem drenado, e vocês vão ver que assim, dá para identificar bem a necrose que tem dentro dessa cavidade. Aí é aberto, a gente consegue ver essa necrose, isso vai ser redebridado, vai ser tirado esse tecido necrótico todo e drenado amplamente esse tórax também. E é a mesma coisa, o que parece que às vezes vai ser uma fístula horrível do pós-operatório, ela não é tão evidente assim. Vamos ver mais. Há um outro caso aqui. Aqui já um pulmão totalmente colapado, a gente vê que está até uma fase mais acentuada já da carapaça de fibrina. A gente vai soltando o pulmão, identificar onde está a necrose, vamos limpar, vamos soltar tudo. Aparentemente parece até uma coisa muito sangrenta, vamos por assim, mas assim, depois que lava, depois que limpa tudo, o aspecto é bem pouquinho. E olha aí, é fácil identificar a necrose, a gente consegue ver a necrose, a gente consegue, com a pinça, debridar e tirar todo esse material. Né? Então, assim, particularmente, eu gosto mais de uma toracoscopia inicialmente. Né? Olha aqui, tirando a carapaça da pleura. Então, eu faço uma decorticação já nesse paciente também, e eu permito que ele tenha uma melhor expansão pulmonar. Aqui, esse é aquele caso que eu mostrei para vocês, que foi feito a alteplase e não funcionou bem.
2 dias depois, foi submetida também a uma toracoscopia. Tá? E a mesma coisa, a gente imaginar agora assim, não daria para aquele dreno estar funcionante, nem para a alteplase fazer nada, em virtude do aspecto já da situação que se encontrava esse tórax. Tá? Então, a mesma coisa, tirar toda essa gordura, aspirar, tirar toda essa necrose, e aqui vocês veem já o pulmão todo solto, e aqui eu consigo identificar uma área de necrose no lobo superior. E da mesma forma, eu vou abrir, eu vou pinçar, vou tirar toda aquela necrose toda e deixar bem treinado. Né? Então, essa é a questão da toracoscopia. Tá? Esse é o pós-operatório imediato dessa criança, mostrando uma limpeza, um hemitórax direito já expandido, sem sinais de derrame, sem nada. Então, um resultado bom. Por outro lado, se a gente for pegar alguns trabalhos, mostram para a gente também que esse trabalho, por exemplo, metade dos pacientes que sofreram um debridamento de toracoscopia desenvolveram uma fístula que tiveram que ser submetidos a uma toracostomia. Não é a experiência que a gente tem, né? E outra coisa assim, quando eu faço toracostomia, diferente do Silvio, o Silvio que faz a necrosectomia, eu já vou para a lobectomia mesmo, tá? Eu acho que assim, em 2010 já tinha publicado aqui esse artigo mostrando 52 pacientes em que nenhum deles, que todos foram submetidos à toracoscopia e não precisou ser submetido a uma toracostomia, todos com boa evolução. E sobra para a gente, então, aquelas sequelas da fase aguda. O que são sequelas da fase aguda? O paciente está bem, mas assim, não estou com um raio-x de tórax lindo, maravilhoso ainda. Aí tem coisas que eu posso observar, posso fazer uma drenagem pleural aberta ou fechada, posso até fazer uma toracoscopia ou toractomia lá em última instância para determinadas patologias. Então, eu tenho aqui uma pneumonia, teve a necrose, evoluiu bem, que é um pequeno pneumo, tá? Mas assim, a criança está estável, a toma assusta mais que o raio-x. Então, nesses casos, eventualmente, como o doutor Vitor já falou, eu posso deixar numa drenagem aberta, uma drenagem fechada, eu posso deixar, mandar embora com dreno, eu posso pôr um tubo de traqueostomia invertido e correr muito bem. Uma outra criança que também saiu da fase aguda e que ainda tinha algumas bolinhas ali. A criança está linda, maravilhosa, não tem desvio de mediastino, não vou fazer nada. Outras vão evoluir, eventualmente, com uma loja, e eu posso fazer uma drenagem percutânea dessas crianças com bom resultado também. Uma outra sequela que o pessoal fala, pneumatoceles gigante. Eu, particularmente, não acredito muito em pneumatoceles gigantes, né? Mas, eventualmente, assim, tem gente que consegue mandar para casa, observar se tem essa regressão. Eu, particularmente, tenho um pouquinho de medo. No mínimo, eu faria uma drenagem. Você vê um caso como esse, por exemplo, que tem um desvio de mediastino, tem um gradeiro costal mais expandido do lado direito, ou seja, tá algumas coisas forçando esse pulmão, esse mediastino. Então, eventualmente, eu posso até estar intervindo nesses casos, e aquilo que parecia ser uma pneumatocele gigante, na verdade, é um pneumotórax incistado, em que eu vou fazer uma decorticação. Isso já seria uma fase 3, uma fase mais difícil. Então, você vê que a necrose já é maior, a fibrose é maior, mas que dá para trabalhar também, dá para soltar o pulmão, aí a gente consegue ver o pulmãozinho soltando, né? É mais trabalhoso, mas a gente consegue tirar toda aquela pleura espessada também, tá? Casos de exceção, tá? Não é o habitual. Aí também já está vendo agora o pulmão já liberado, ainda vai liberar do diafragma mais embaixo agora, tá? E o que eu vou ter depois é um pulmão totalmente expandido já no pós-operatório imediato. Tá? Uma outra coisa que a gente tem usado muito nos hospitais que tem para a gente é o Topaz. O Topaz é um aspirador, ele permite que eu mantenha uma pressão de aspiração que eu escolho, a pressão que eu quero. Ele me informa o volume que foi drenado e me informa também o volume da fístula. Então,
se existe a fístula, ali sabem dizer qual é o fluxo que está ocorrendo por essa fístula, certo? E um resultado pós-operatório muito melhor que o Topaz, né? Então, quando nós está aí, é o aparelho, na verdade, porque é descartável, é um pedaço de plástico, dá uma coisa que daria para os hospitais, mesmo os hospitais públicos terem, tá? É que quando peça no hospital público até chegar, a grande maioria das vezes a gente já conseguiu resolver o problema todo. Acho que era isso que eu queria dar uma ideia, mas assim, aberto a discussões aqui agora para a gente. Obrigado, Maurício. Agradecer demais a você e ao Vitor, com aulas tão didáticas, tão claras, e assim, restando poucas dúvidas, né, do que da apresentação. É, dois comentários que eu faço, né, com relação do Vitor, eu achei o tempo de internação das crianças que o Vitor apresentou muito pequeno se comparados, né? Esse que está sendo o dilema, porque fala, olha, a gente não aborda, não faz nada, a criança fica 30, 40 dias no hospital. E os casos do Vitor é 14, 15 dias. E o que eu queria saber, Maurício, você também, com essas abordagens cirúrgicas, você também diminuiu o tempo de internação ou não? Ah, até me lembro quando eu era residente interno no HC, tinha a enfermaria do empiema, em que aquelas crianças ficavam cronicamente ali, era horrível. Então, assim, eu acho que fez o diagnóstico de necrose pulmonar, só a drenagem simples não resolveu, intervenção, seja ela toracoscopia ou toracotomia. Acho que tem que ser, quanto mais precoce, melhor. Tá. E acho que com certeza vai abreviar o tempo. Tá, joia. Karine, eu queria te agradecer também, fazendo parte aqui do Comitê de Tórax, né, da sociedade, o seu apoio aí, de primeira hora, sempre muito de boa vontade com a gente. Queria te agradecer, ao Fábio também, a prontidão, né? E se você nos permitir, eu queria que o pessoal ficasse à vontade aí, não sei se nós temos tempo, se a gente tem possibilidade ou se encerra a gravação e o pessoal pode continuar, porque eu acho que tem bastante dúvida, né? E a gente queria o pessoal que tem. A gente chegou a ter quase 125 pessoas online aí na palestra do Vitor e do Maurício, né? Se você permitir que o pessoal tire as dúvidas, o que que você acha? Gilson, a gente não tem tempo, não, podemos continuar. E tem algumas perguntas já no chat, né? Então, se você quer fazer, pode fazer então. Eu faço. A primeira é que pediram para a aula do Dr. Vitor ser aberta para todo o Brasil, considerando-se os níveis de desinformação em farmacoterapia em doenças pneumônicas e pediatria. Isso a gente vai disponibilizar sim, né? E daí o Dr. Vitor, há muitos anos eu deixei de fazer decorticação graças à alteplase, contraindicado, obviamente, na fístula broncopleural. Deixo o paciente internado até sua completa recuperação. Não dou alta com o dreno de tórax para evitar complicações. O uso da antibiótico terapia deixo a critério do clínico, salvo quando o colega começar a trocar antibiótico de forma indiscriminada. Aqui, ó. Nos casos de tuberculose pulmonar, qual a conduta que tem utilizado? Eu acho que a tuberculose foge um pouco do tema, né? Depois, talvez, a gente pode passar para o Vitor, essa questão aí, né? É, uma coisa que eu acho interessante, Vitor, você comentar, que é assim, é o que acontece hoje no dia a dia dos hospitais. Vamos até supor que a gente chegue e entre com a penicilina para essa criança ou com uma ampicilina. É, quais seriam os critérios para a gente fazer, assim, a criança está no estado geral bom, mas está com a febre, aquela coisa. O que que o pessoal faz? Muda o antibiótico. Você concorda com essa conduta? Aos pneumos aí do grupo também que estão participando, vocês concordam com essa mudança? Febre é razão para mudar o antibiótico? Pergunta interessante e é uma frequência isso acontecer, Gilson. Então, uma vez iniciado o tratamento, quanto tempo vai demorar para esse paciente começar a defervescer a sua febre? 3, 4, 5 dias? Então, se o paciente está em bom estado geral e ele é oriundo da comunidade,
Os trabalhos mostram que o patógeno prevalente é o Streptopneumoniae. E o que a gente tem que utilizar ou é a penicilina cristalina ou a ampicilina. Muito bem, quanto tempo nós vamos esperar? Eu dificilmente, o estado geral do paciente sendo bom, eu faço opção de escalonamento de antibiótico antes de 4, 5 dias. Existe um trabalho português publicado agora em 2025. Deixa eu até ver em qual é o hospital aqui. Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, pulmonar, Portugal. Eles colocam assim: como você deve lidar com o paciente hospitalizado por pneumonia que não está respondendo ao tratamento? Ali eles colocam assim: você não mexe no antibiótico antes de pelo menos 72 horas. Eu sou um pouquinho mais econômico. Eu acho que só vou mexer no antibiótico, primeiro, se o paciente realmente não estiver melhorando, se ele não tiver melhora também laboratorial, se o PCR dele não estiver diminuindo e se a condição clínica dele não for mais estável. Um dos primeiros sinais de que o teu antibiótico está funcionando é que aquela temperatura que se manifestava a cada 4 horas, a cada 6 horas, ela começa a ter um espaço maior. A criança começa a ter uma menor frequência respiratória. A criança começa a se alimentar maior. Agora, no caso da existência de uma pneumonia que está caminhando para uma necrose pulmonar, esse paciente, conforme a literatura fala, vai liberar citocinas que vai fazer com que esse paciente apresente febre. A gente pode usar a ultrassonografia? Não tem dúvida, pode usar a ultrassonografia. Mas às vezes você não vai convencer o cirurgião que ele deve intervir. Mudar de antibiótico, antes de 4 ou 5 dias eu não mudo, a não ser que o paciente realmente ele esteja clinicamente não bem, como é o caso daquele menino que eu apresentei para vocês, que em 72 horas ele estava com uma palidez acinzentada, gemente, taquipneico e que a ultrassonografia mostrou que o derrame pleural mudou de 7 milímetros para 35 milímetros. Esse paciente foi submetido à cirurgia, foi feito o debridamento, mas só que esse paciente eu escalonei direto para a vancomicina. Isso causou uma surpresa no hospital. Como? Sair de penicilina cristalina para vancomicina é o feeling, né, Gilson? Você sabe que você sente o paciente. Aquele paciente, ele realmente não estava bem. Se tem uma mudança que eu fiz até hoje, foi mudar, escalonar de penicilina para vancomicina nesse paciente. Então, a mudança de antibiótico, ela tem diversos quesitos a serem considerados. Eu não aqui tem uma pergunta, Maurício, que eu acho que você pode responder, né? A doutora Carla, ela é pneumopediatra, ela queria saber quanto tempo aguardar no caso de uma pós-drenagem em que ainda tem um pequeno derrame sem debris. Se a criança está bem afebril, e se o derrame é muito pequeno, assim, sendo drenado adequadamente, não faria nada, não. Sem... Tá? Ela falou até que já discutiu com você, estava vendo É, aí. é. A Maria também perguntou da oxacilina. Eu não entendi, Maria, o que que você queria saber da oxacilina? Depois, se você puder especificar para a gente. Se o paciente estiver afebril, com melhora do estado geral após drenagem de tórax, mas a tomografia apresenta encarceramento pulmonar, vocês intervêm cirurgicamente? Eu? Se a gente intervém, até o Vitor também pode opinar a respeito disso, né? Se vocês Talvez indicaria, assim, pela tomografia, uma criança que está em bom estado geral, mas está com aspecto de encarceramento pulmonar. a gente brinca às vezes que a tomografia, assim, ela é mais assustadora que o raio-x que a criança. Então, se a criança está bem É, febril, não, não faria nada, não, deixa quieto. O Maurício, uma coisa que você salientou na apresentação que eu achei muito interessante, que é uma coisa que eu também tenho observado, é o local dessa necrose. Se ela é mais central ou se ela é mais periférica. uhum. Se ela é mais periférica, ela vai romper, vai fistulizar. Esses me parecem ser os quadros mais graves, eu acho, né? E que acabam evoluindo para a cirurgia. E num trabalho que o Dr. Robson de Franca mandou para a gente esses dias, o pessoal está fazendo a diferenciação, né, Vitor, entre a necrose e a gangrena.
A necrose seria um acometimento tipo menor que 50% de um lobo e a gangrena mais que 50%. Mas assim, na prática cirúrgica, o que a gente vê é que quando rompe, a lesão é periférica, parece que a repercussão, quando tem o acometimento pleural, parece que assim da necrose, né? O comprometimento é maior. Você também observa isso ou não? Geralmente o que acaba sobrando para a gente, geralmente são esses casos mais graves, Mais realmente. graves, né? Né? Então, com certeza, assim. Tá? E assim, eu acho que aquela central é justamente aquela que só o tratamento clínico já vai ser o suficiente. E o que dá mais discussão realmente é essa periférica, essa que rompe. Tudo. Então, Tá. A Maria quis dizer o seguinte: se a oxacilina perdeu a função, Vitor. Olha, não tem sido medicação de primeira escolha. Se você tiver, por exemplo, a certeza de que o agente etiológico da sua pneumonia é um Staphylococcus aureus sensível, você pode usar a oxacilina. Mas como a literatura mostra que 62% das pneumonias adquiridas na comunidade, o agente etiológico é o Streptococcus, eu não vejo por que você iniciar o tratamento com a oxacilina. Mais ou menos, acho que uns 40 anos atrás, essa incidência, essa estatística era invertida. O agente etiológico predominante era o Staphylococcus aureus. Então, naquela ocasião, a gente usava oxacilina. À medida que os trabalhos foram mostrando que o estrépito ele é predominante, daí eu não vejo por que você iniciar o tratamento com uma oxacilina. O que pode fazer, o que acontece muitas vezes, que os pacientes são admitidos no nosso hospital e o esquema inicial ou é ceftriaxona e oxacilina ou é ceftriaxona e clindamicina. O grande problema, eu até me propus para o hospital que toda pneumonia adquirida na comunidade, com ou sem complicação, pudesse ser admitida no meu nome. Mas assim, desde que começasse penicilina cristalina, para que eu pudesse fazer um levantamento e, primeiro, se o agente etiológico prevalente é realmente o streptococo e também ver se o grau de agressividade, se ele é resistente ou não. Então, no nosso hospital, utiliza-se a associação ceftriaxona-oxacilina? Utiliza-se. Mas eu acho que esse início antibiótico já parte do princípio que o teu agente etiológico ele não é oriundo da comunidade ou que ele já apresenta alguma resistência. Maurício, o Humberto está perguntando para você se necrose pulmonar é igual pneumonia necrotizante. ou igual gangrena pulmonar, assim. É, Eu não sei diferenciar uma coisa da outra, né, Gilson? Assim, eu tenho uma necrose pulmonar, assim, tá com pneumotórax. Eu não tenho como diferenciar uma coisa da outra. Acho que de literatura a coisa é meio confusa também. Tem um artigo recente que eu acho que você até postou no grupo do dia falando de necrose, de abscesso, necrose, gangrena, mais alguma coisa. Não, eu não vejo muita. é nomenclatura, né? Terminologia para uma mesma. Não vai mudar o tratamento, na verdade, eu acho. Uhum. O Gustavo está perguntando da ampicilina. Gustavo, o Dr. Vitor falou bem no começo que até em Florianópolis, por falta de penicilina, está usando ampicilina, né? E de Florianópolis também veio uma notícia, assim, isso o Felipe já comentou com a gente, Vitor, do uso do corticoide, né, no intuito de diminuir a febre. Talvez até por atuar no processo inflamatório, eles estão tendo bom resultado com isso. Eles fazem um ciclo de 2 dias, se eu não me engano, e com isso acho que tranquiliza a equipe com relação à febre. Isso é comentário do Felipe, até estava lá no Criança com a gente, lá falou sobre isso. Eu preciso de mais embasamento na literatura, Uhum. porque assim, eu não tenho lido nada que para fazer uso de corticoide. Pelo menos num caso de pneumonia adquirida na comunidade, fazer o corticoide na tentativa de diminuir a febre, não. Agora, a ampicilina, que o colega perguntou, realmente é um esquema a ser utilizado. Eu acho que nos últimos 3 ou 4 casos, porque qual é o problema da penicilina?
Conversando com o Dr. Clemax, ele falou que a dose que ele utiliza lá no Rio de Janeiro de penicilina cristalina é 150 mil unidades por quilo, e a gente fraciona em 6 tomadas. Nós aqui estamos fazendo 350 mil unidades por quilo, induzidos pela CCIH do nosso hospital, dizendo que os estreptococcus eles estão mais resistentes e que a gente precisaria utilizar uma dose maior de penicilina. Então, eu não tenho assim resultado que, em pacientes que eu usei uma dose menor, eles também teriam uma boa evolução. Agora, como a diluição, às vezes são pacientes pequenos e a diluição da penicilina tem que ser feita e você administra 6 vezes ao dia, essa criança acaba recebendo um volume significativo. Então, eu mesmo tenho dado preferência para fazer uso da ampicilina, 200 miligramas por quilo, fracionado em 4 tomadas. E acho que as últimas 3 pneumonias tiveram uma excelente resolução. Inclusive, eu usei ampicilina numa criança de 3 meses, preocupado com essa criança, porque fiquei muito pensativo, porque uma criança de 3 meses faria uma pneumonia com derrame pleural e que outros fatores, se ela não tem uma imunodeficiência, essa criança vai ser acompanhada. Mas essa foi uma criança que eu usei ampicilina. Vitor, e outro questionamento que a gente apontou em outras conversas é o ibuprofeno. A Uh, gente tem associado a presença da necrose, né? E é uma medicação que está se usando bastante, né? Você está tendo essa correlação do ibuprofeno? Eu já estou tendo raiva do ibuprofeno. Então, na realidade, assim, existe uma recomendação pelo CDC que não se utilize anti-inflamatórios não hormonais em crianças abaixo de 12 anos, a não ser que você tenha uma doença reumatológica, uma doença autoimune. Mas acontece que o ibuprofeno ele é utilizado como antitérmico. Ele é um excelente analgésico, ele baixa a temperatura, mas ele mascara. Naquele grupo, naquele trabalho que nós apresentamos em 2024, na nossa primeira reunião, ali naquele tem 3 trabalhos que falam que o ibuprofeno ele é utilizado e ele mascara a evolução de um quadro de pneumonia. Então, particularmente, eu não uso anti-inflamatório não hormonal, seja lá para pneumonia, seja para otite, seja para qualquer tipo, a não ser que a criança tenha seja maior de 12 anos ou tenha outra causa, seja algum trauma, alguma coisa assim. Mas eu evito usar o ibuprofeno, que realmente a literatura já comprova que ela retarda o diagnóstico de uma pneumonia adquirida na comunidade. Ela mascara, ela retira a febre. E a outra pergunta também é se a presença da pneumatocele é um convite para pensar no envolvimento do estáfilo. Não necessariamente, porque nós tivemos agora recentemente um paciente que fez uma pneumatocele e, na realidade, ele fez era mais para um abscesso pulmonar. Nós resolvemos ter uma conduta conservadora, até o Silvio ficou meio bravo comigo, porque ele queria intervir. Eu falei, olha, o paciente está tão bem que vamos aguardar. Então, assim, o fato de apresentar pneumatocele não é indicativo de que seja Staphylo aureus, que seja o agente etiológico. O Silvio, eu não sei se ele está online aí, a gente queria ouvir a opinião dele também aí, Silvio, você está online? Não sei se o Silvio está, porque o Silvio também tem bastante experiência, né, na abordagem, ele às vezes tem posições um pouco... Você sabe? Vamos ver. O Silvio não está aí? Ele estava, deixa Tô eu... sim, tô. Então, manda... Não, Então, já estou aqui. Isso, boa noite, Silvio. Não, boa noite. Excelente participação aí. Gostei muito. Mas eu queria conversar com o Maurício. Ele realmente é um cara que me surpreende. E ele, numa única frase, conseguiu colocar tudo aquilo que eu penso. Não existe discussão do tratamento. Todos os tratamentos são legais. Depende do que você está tratando, do momento que você está tratando, do quadro clínico do paciente. Então, acho que todas essas opções são possíveis. Eu só continuo discutindo que casos graves, de necroses graves, de pacientes graves, que você tem uma necrose estabelecida, que não adianta ficar tratando com antibiótico. O antibiótico não chega no pulmão, o antibiótico chega através da circulação. Ele não vai atacar a necrose que está lá. Isso não vai desaparecer, ou pode desaparecer, mas isso vai demorar muito tempo. Então, é essa a minha participação.
eu continuo sendo agressivo, sim, naqueles casos em que eu vejo que a situação é agressiva. Mas concordo com o Maurício que todas essas situações não são torre de Babel. Elas são situações que devem ser feitas, devem ser indicadas dependendo do quadro clínico que tem. Em relação ao vídeo tóraco, eu também acho que naquelas necroses pequenas você também pode fazer. E acho que ele faz muito bem. Eu só discordo nas grandes necroses, que é muito difícil, é muito trabalhoso, é muito demorado. E uma mini toracotomia, que dá em torno de 5, 7 centímetros, não fica muito longe dos 2 portais de 10 que você coloca. Então, eu só sou meio agressivo nisso, nas grandes necroses, nos casos graves. Ao invés da vídeo, eu prefiro fazer uma mini tóraco. Mas parabéns, gostei muito aí da discussão e sempre aprendendo aí com vocês. Um Grande abraço. abraço, Silvio. O Vitor, tem mais duas perguntinhas aqui para você. Eu até dou se o pessoal, a gente está com bastante pneumos assistindo, se eles quiserem participar, é só abrir o áudio aí que a gente pode fazer a pergunta direto, tá bom? A Carla está perguntando se a penicilina benzatina descapacilina para esse tipo de pneumonia. Por aqui o pessoal tem usado ceftriaxone M, preocupante. E a, Não e a só Maria está não só para perguntando também. você, não só para você, Carla, é preocupante. E a Então, Maria assim, também a Maria Carvalho está perguntando se, supondo que você tenha feito uso de ampicilina sem sucesso, ok. optaria a seguir por Vanco ou por Oxa? Ok. Então, penicilina benzatina e a penicilina procaína, assim como a oxibenzilpenicilina, elas são utilizadas para tratamento ambulatorial da penicilina. Você pode usar uma dose de penicilina benzatina? Sim. Você pode usar penicilina procaína, que é feita de 12 em 12 horas? Sim, mas ninguém merece 2 picadas de um antibiótico doloroso. A oxibenzilpenicilina, nem sei se ela está mais disponível. O que mais que ela perguntou? Ceftriaxona intramuscular? Eu sou o contrário. Só em desespero de causa faria uso de ceftriaxona intramuscular. Aliás, a única vez que eu fiz uso de ceftriaxona intramuscular, Carla, não foi nem num quadro de pneumonia, foi num momento que não havia vaga no hospital e uma criança fez uma infecção gastrointestinal por salmonela. Foi a única vez na vida que eu fiz ceftriaxona intramuscular. Fazer ceftriaxona intramuscular para tratar otite supurada ou para tratar pneumonia, eu acho que não é um bom procedimento, não é uma boa conduta. Com relação à pergunta da Maria Carvalho, se nós usamos a ampicilina ou se usamos a penicilina cristalina e o paciente não respondeu bem, a evolução natural seria você fazer uso da ceftriaxona. Na falha terapêutica, você poderia utilizar daí a vancomicina. Se você está me perguntando que você usaria vancomicina ou oxacilina, pensando no estáfilo, não esqueça que determinados estáfilos áureos, eles são mais sensíveis ao uso da oxacilina do que da própria vancomicina. Além disso, lembrar que a vancomicina tem o seu potencial efeito nefrotóxico. Eduardo, Humberto, vocês querem falar alguma coisa? Que eu fechei o áudio de vocês por causa para não atrapalhar o Vitor. Vocês querem falar alguma coisa? É que apareceu aqui para mim que vocês estavam com o áudio aberto. O Eduardo e o Humberto, se eles querem comentar alguma coisa. E eu acho que tem mais uma para você, da Bárbara, Maurício. Você viu aí? Vi, quero imaginar que essa criança está drenada, né? Demogando melhora, melhora o derrame, mas mantém. Bom, paciente clinicamente bem, pneumonia, espectro pelo lóbulo inferior, drenada, bonitinha, fístula de baixo débito, eu fico quieto, eu espero. Não faço nada. Desculpa, tá? Mas não faria nada, não. Continuaria o tratamento clínico só. Eduardo? E se fosse de alto débito, a Renata está perguntando. Cirurgia. Cirurgia, né?
tá bom. O pessoal os pneus pediatras que estão assistindo queriam comentar alguma coisa. A gente gostaria de ouvir vocês aí desse esquema do antibiótico. Se vocês estão fazendo coisas diferentes, o que vocês estão fazendo aí? Eu vi aqui o Edward e o Humberto. Eu não sei se eles queriam comentar alguma coisa. Eu não sei se mais alguém tem alguma dúvida. O Maurício está com a sua gripe aí, né, Maurício? Vamos deixar o Ô, Maurício descansar, né? Karine, você gostaria de encerrar, então? Eu gostaria, não estou vendo vocês. Achei, achei. Ó, o doutor Silvio está parado. É, obrigada, Maurício. Obrigada, Vitor. Essa aula, então, está sendo gravada. A gente vai editar e colocar lá no YouTube da cirurgia pediátrica. No Instagram, a gente acaba lançando o link também, para quem tiver dúvida, para quem quiser voltar atrás e escutar de novo as aulas. Então, vai estar disponibilizada no YouTube. Primeiro edita, então demora um tempinho para ela entrar lá. Quero agradecer ao doutor Maurício, ao doutor Vitor de novo, e ao Gilson, né, por proporcionar isso e tantas pessoas participando. Eu achei interessante, né, o Gilson estava comigo na aula do Matias, que em vez de usar toma, ele usa muito ultrassom feito por ele mesmo, né, eu acho que isso a gente tinha que dar uma estudada e uma difundida, que talvez melhorasse a nossa abordagem inicial. E eu já falei com o Fábio, ele vai atrás desse curso, então, Gilson, para habilitar-nos a fazer esse ultrassom que o Matias falou. Acho que ele não estava aqui na aula hoje, né, Gilson? Eu acho Não que o Matias estava. estava? O Não. Matias, acho que o Matias estava, eu vi ele sim. Eu acho que ele até está ainda, deixa eu ver se o Matias está aí. Não, acho que ele já saiu. Ele já saiu, mas ele estava sim, ele estava na aula sim. Então, obrigada, a gente aprende sempre bastante, né, com essas discussões. E vamos fazer mais, né, Gilson? Vamos sim. Então, Então tá tá. À jóia, então. disposição. Obrigada. Obrigado, Vitor. Um grande abraço, Maurício. Grande Obrigado e abraço. melhoras aí para obrigado a você, tá bom? vocês. Um grande Tchau, abraço a tchau. todos, gente. Boa noite, Boa então. noite a todos. Muito obrigado. Um Até Obrigada. abraço a mais. todos. Tchau, Tchau. tchau.